Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Boa noite a todos, mais uma vez. Disciplina Fundamentos de Antropologia e Sociologia, Centro Universitário da Grande Fortaleza. Bom, nós estamos tendo uma preocupação focada para o fundamento da sociologia. No encontro passado, nós discutimos a primeira abordagem sociológica da realidade, elaborada por um francês, médico, matemático, filósofo, pesquisador responsável, comprometido e sério. Auguste Comte propôs uma sociologia da realidade humana, cuja disciplina, cuja visão, acabou sendo conhecida como uma visão positiva. Por essa razão, a teoria de Auguste Comte foi denominada de positivismo. Algumas questões muito importantes devem ser destacadas quando nós estudamos o positivismo kantiano. Em primeiro lugar, trata-se da primeira análise que a sociologia se dispõe a fazer acerca do novo quadro que compunha a realidade social ocidental, o resultado de profundas e marcantes mudanças que incidiram sobre a sociedade europeia. E o positivismo é a primeira manifestação, a primeira voz, é a primeira leitura desse novo momento. Tratava-se de uma visão que, a despeito de ter um objeto reconhecidamente científico, no entanto, nós podemos afirmar com razoável certeza de que o positivismo, a despeito de ter objeto próprio, não dispunha de uma metodologia própria, de uma metodologia específica. É por essa razão que nós afirmamos o hibridismo, quando a gente pensa no positivismo, de maneira tal que você tem uma ciência ou uma proposta de ciência que tem um objeto, mas, ao mesmo tempo, o método utilizado pelo positivismo é emprestado, é tomado por empréstimo das ciências humanas. Ora, essa decisão, ela parece ser compreensível. Em primeiro lugar, nós estamos lidando com a sociologia nascente. E, em segundo lugar, há uma pressão significativa no sentido de que alguma coisa fosse dito acerca da nova realidade social europeia. Eu estou certo que esses fatores contribuem para que a primeira sociologia não detenha uma metodologia própria e vá buscar aporte no método de pesquisa das ciências humanas. Isso vai, portanto, definir, em grande medida, os resultados dos procedimentos adotados pela escola positivista. Tratava-se, portanto, de uma escola que acreditava que os fatos sociais eram determinados naturalmente, portanto, as leis que determinavam a existência de fatos na sociedade eram determinadas por leis da natureza. O positivismo acreditava que o mesmo método que estuda os fenômenos naturais também seriam os métodos de estudo dos fenômenos sociais, propunham a possibilidade da construção da objetividade científica e, ao mesmo tempo, tratava-se de uma
visão de mundo anticlericalista. Nós estamos, portanto, propondo as 4 ideias centrais da teoria positivista. E isso foi muito bem colocado no nosso encontro passado. O positivismo surge no século XVIII e convive com 2 escolas de pensamento, a escola de pensamento conservadora e o pensamento iluminista, com as quais ele tanto converge como diverge. Os conservadores propugnavam a ordem, os iluministas propugnavam o progresso. Os positivistas propugnavam ordem e progresso. 2 grandes questões nós propusemos acerca do positivismo kantiano no nosso encontro passado. A primeira proposta que fizemos chamava a nossa atenção para uma trajetória que o positivismo entendia ser a trajetória da sociedade humana. Portanto, você terá aí o postulado do progresso humano, porque, segundo o positivismo, a história da humanidade caminhava por 3 grandes momentos históricos. Um momento caracteristicamente controlado pela visão religiosa, um segundo momento controlado pela visão filosófica e, por fim, o terceiro e grande momento, que representaria o ápice da sociedade humana, é o momento dominado pela visão científica e industrial. Uma segunda questão levantada pelo autor propõe os fenômenos essenciais da sociedade. Eu cheguei a dizer no ano passado que, enquanto existisse sociologia e sociedade, a tese dos fenômenos essenciais kantiana não seriam superadas pela grandeza dessa visão e porque ela se aproxima de um princípio. Portanto, para o Comte, os fenômenos essenciais que sustentam, que embasam, que permitem a vida da sociedade seriam, portanto, o dinâmico e o estático. Ou seja, na sociedade ou as coisas estão paradas ou elas estão em movimento. O movimento vai representar os ciclos, as transformações, as revoluções, e, por outro lado, o estático representaria áreas em que a sociedade buscaria preservar uma memória e manter experiências e procedimentos coletivamente exitosos. Essas foram mais ou menos as questões que nós trabalhamos no nosso encontro passado. Hoje nós estamos trabalhando mais um tema. A próxima semana nós estaremos tendo a nossa semana acadêmica, vocês já devem estar muito bem informados acerca dela. Portanto, ela será do dia 6, se não me falha a memória, abertura no dia 6, e dias 7 e 8. E esses dias vão coincidir exatamente com os encontros da nossa disciplina, o que significa dizer que na semana que entra, ao invés de nós estarmos na nossa sala específica da disciplina de Antropologia e Sociologia, vocês estarão matriculados nas diversas atividades da semana acadêmica. Mas antes de nós entrarmos na semana acadêmica, eu gostaria de hoje discutir com vocês um problema importantíssimo para a sociologia. E certamente uma questão que não pode ser omitida no debate acadêmico e muito menos na formação de alunos que precisam, na sua profissão futura, no seu trabalho futuro, sustentar uma visão consistente acerca da realidade social. Bom, o que é que o senhor está propondo? Quais são as questões que nós veremos no encontro de hoje? O nosso assunto gira em torno de um tema. A gente poderia pensar assim, gira em torno de um título. O título seria o significado de pensar a realidade sociologicamente. Isso é importante para qualquer pessoa que lide com qualquer natureza de estudo sociológico. O que significa pensar a realidade socialmente? É uma questão importante. Em primeiro lugar, porque evoca o pensamento, a reflexão. Depois, porque propõe uma reflexão de natureza científica. E considerando ainda que a reflexão de natureza científica proposta pelo tema, ela se refere a uma compreensão e ao entendimento da realidade social.
nada tem tanto peso sociológico como uma discussão dessa natureza, o significado de pensar a realidade sociologicamente. E é isso que nós vamos discutir com vocês no nosso encontro de hoje. O que significa pensar a realidade sociologicamente. Para que a gente se saia bem nessa discussão, para que nós sejamos exitosos na reflexão que nós pretendemos fazer e no tipo de resposta que nós pretendemos alcançar, é fundamental que, de início, nós façamos uma distinção. Distinção seria essa: nós precisaríamos distinguir pensar socialmente e pensar sociologicamente. Professor, e não é a mesma coisa? Não, não é. Uma coisa é pensar sociologicamente e outra coisa é pensar socialmente. Isso pode gerar algum tipo de confusão? Talvez, se nós estivermos devidamente orientados, não. Mas, vejam bem, o pensamento sociológico não é um pensamento de uma outra natureza, senão de natureza social. A sociologia é uma disciplina científica, é domínio público, portanto, é um instrumento coletivo. É uma forma de pensar socialmente. Quando a gente pensa sociologicamente, nós estamos pensando socialmente. Mas pensar sociologicamente é uma forma muito específica do pensamento social. Não é uma forma abrangente, é uma forma muito específica, muito própria, com procedimentos particulares. Nesse aspecto, é fundamental que nós distingamos pensar social do pensar sociológico, entendendo que pensar sociologicamente é uma forma de pensamento social, mas de caráteres específicos, com propriedades particulares. Nesse aspecto, o que significaria pensar socialmente e o que significaria pensar sociologicamente? Vejam bem, quando nós falamos pensar socialmente, nós estamos falando de um fenômeno abrangente, estamos falando de uma macro-realidade, estamos falando de uma competência universal. Por que o senhor está dizendo isso? Porque pensar e falar e se comunicar socialmente é uma prerrogativa, é uma habilidade que qualquer pessoa que viva em qualquer sociedade terá. Desde que não seja uma pessoa com deficiências extremas, desde que seja uma pessoa que tenha falta de alguns dos seus sentidos, desde que não seja uma pessoa que esteja em estado vegetativo, o fato é que pensar socialmente é uma prerrogativa de qualquer indivíduo em qualquer lugar deste planeta que viva numa comunidade. Esta pessoa vai aprender os critérios, vai aprender os padrões, as normas, os procedimentos do seu grupo. E só poderá participar do grupo, estar no grupo, na medida que essa pessoa é capaz de exercer, de se enquadrar dentro do campo de valores que cada grupo humano possui. Portanto, a inserção de um indivíduo na comunidade já o capacita a pensar socialmente, ou seja, a interagir com as pessoas do seu grupo, do seu tempo, do seu lugar e da sua época, entendendo o certo e o errado, o correto e o incorreto, o útil e o inútil, o que deve ser e o que não deve ser. São procedimentos muito próprios do indivíduo inserido socialmente. Portanto, a pessoa pode ser analfabeta, pode ser uma criança, pode ser até alguém que tenha deficiência mental, mas vai pensar, refletir e se comunicar socialmente. A pessoa pode não falar, pode ter uma limitação qualquer e vai se comunicar socialmente. Quando a gente fala pensar socialmente, nós estamos falando de uma competência abrangente, democrática, universal e acessível a todos os indivíduos na sociedade. Crianças brincando em qualquer lugar dessa cidade, de 8, 7, 5, 6 anos, estão se comunicando socialmente. Uma pessoa analfabeta se conduzindo, tomando transporte coletivo, trabalhando em algum lugar, que está se comunicando socialmente. Débeis mentais, pessoas que têm problemas de deficiência mental, se comunicam socialmente. Portanto,
O ambiente social é amplamente democrático nesse aspecto. Qualquer um que esteja inserido numa sociedade, seja ela de que natureza for, estará habilitado a interagir com as pessoas daquele lugar. Isso significa refletir e agir socialmente. Isso é o sentido de pensamento social. Agora, enquanto que o pensamento social é amplamente aberto, democrático, universal e acessível, pensar sociologicamente trata-se de um pensamento particular, que requer estudo, a especialização, aprimoramento, que requer esforço, porque não são todas as pessoas, você não encontra pensamento sociológico de bar, não encontra pensamento sociológico em qualquer campo ou em qualquer lugar. Por favor, quem tiver com o seu microfone, por favor, desliga, para mim não ter que ir atrás e fazer e desligar, para mim não interromper a minha fala. Se eu procurar onde é que está esse microfone, para me desligar, por favor. Ok. Então, como eu estava dizendo para vocês, pensar socialmente nos arremessa para um campo de comportamento social e pensar sociologicamente nos arremessa para um outro campo de comportamento social. Enquanto no pensamento social eu tenho um fenômeno acessível a todos os indivíduos na sociedade, indiscriminado e aberto, pensar sociologicamente é uma forma de pensamento restrita, particular, que requer esforço, a aquisição de determinadas competências para que o indivíduo esteja habilitado a pensar sociologicamente. Enquanto que o pensar socialmente, o indivíduo se apoia nos valores da sociedade na qual ele está inserido, pensar sociologicamente requer que o indivíduo domine, que requer que o indivíduo tenha competências no sentido de trabalhar métodos e técnicas de pesquisa de acordo com a investigação científica no campo do estudo da sociedade. Portanto, são questões distintas e eu espero que vocês tenham percebido que quando nós falamos uma coisa e outra, nós não estamos dizendo a mesma coisa. Se é verdade que pensar sociologicamente é uma forma de pensamento social, não é verdade afirmar que pensar socialmente significa também pensar sociologicamente. Quando você pensa sociologicamente, você pensa socialmente, mas quando você pensa socialmente, isso não significa necessariamente que você esteja pensando sociologicamente. E eu volto a dizer, pensamento social, uma dimensão aberta da reflexão, acessível a todos os indivíduos membros da sociedade. Pensamento sociológico, uma forma particular de pensamento, que necessita aquisição e esforço, e um conhecimento de natureza especializada, pautado em métodos e técnicas científicas de análise. Até aí, tudo bem? Vocês compreenderam essa questão inicial? Perfeitamente, professor. Muito bem, então nós Sim. estamos partindo desse campo, nós estamos partindo desse pressuposto. Ora, se a minha questão é chegar a uma razoável constatação do que significa pensar a realidade sociologicamente, num primeiro momento, nós já estamos afirmando que pensar sociologicamente não é a mesma coisa que pensar socialmente. Bom, por que nós estamos afirmando isso e por que essas definições, esses conceitos precisam ser bem reconhecidos e, ao mesmo tempo, usados? Olha só, a sociedade, que é o objeto da sociologia, portanto, pensar sociologicamente é você ter uma visão, um pensamento embasado cientificamente sobre a sociedade. Agora, é importante que nós saibamos, ou pelo menos que nós nos lembremos, que a sociedade é um objeto que não interessa exclusivamente à sociologia. A sociedade interessa a outras ciências, a sociedade interessa a pessoas comuns, a sociedade interessa às ideologias. Portanto, as outras ciências, vejam bem, o direito está interessado no estudo da sociedade, a sociologia também. As ideologias que vendem, que buscam conquistar a preferência das pessoas no campo do lazer, do eleitorado e de outras tantas áreas, e se interessam pela sociedade.
Portanto, a sociedade não é interesse exclusivo da sociologia. Interessa a outras disciplinas, interessa às ideologias e interessa ao senso comum. Portanto, você tem um objeto que desperta os mais distintos interesses, os mais distintos olhares. E porque você tem muitas vozes, você tem muitas narrativas e muitas interpretações acerca da sociedade, é importante que nós definamos, que tenhamos habilidade para discernir quando que você está diante de uma visão sociológica, diferente de outras visões que se elaboram acerca da realidade social. Muito bem. Nós temos algumas leituras da sociedade. A gente poderia destacar 4, para que a gente possa ordenar um pouco a compreensão que eu estou pensando em propor a vocês nesse encontro. A sociedade pode ser analisada pelo senso comum, ela pode ser analisada pelas ideologias, ela pode ser analisada pelas mais variadas ciências e ela pode ser analisada pela sociologia. Você pode ter um pensamento social da sociedade comprometido com o senso comum, um pensamento acerca da sociedade comprometido com as ideologias, um pensamento da sociedade comprometido por diversas visões das ciências, e você tem uma visão sociológica da realidade. Isso tudo é muito importante porque a gente vai acabar construindo muito sólido para que a gente possa, de fato, entender o que significa pensar a realidade sociologicamente. Vejam bem, o que significa entender a sociedade de acordo com o senso comum? O que é o senso comum? O senso comum é um pensamento popular, é um pensamento de massa, é um conhecimento adquirido pela experiência, em que as pessoas que se utilizam do senso comum aprenderam o que sabem a partir de observarem repetidamente os acontecimentos do mundo natural e formaram um acervo de experiências que são importantes, que são comprovadas e contribuem muito para o relacionamento das pessoas. Agora, o senso comum é de natureza rústica, é pobre, a sua aquisição é limitada. É a forma como as pessoas simples, na sua grande maioria com educação muito limitada, que não conseguiram avançar no seu processo de escolarização e que analisam os fenômenos a partir dessa mentalidade popular. É o senso comum que informa aos agricultores quando vai chover, é o senso comum que orienta as pessoas que determinadas plantas tenham um poder, uma função medicinal. É o senso comum que faz com que as pessoas compreendam que o fogo queima, que o frio congela. As experiências que se repetem, que são observadas, elas acabam nos levando a afirmar determinadas verdades. Quando certos acontecimentos se manifestam e por que se manifestam, e quando certos acontecimentos deixam de ocorrer. Portanto, antes de chover, você tem uma série de comportamentos, de maneira tal que quando o homem do campo percebe que esses eventos incidem, a ave de arribação, o sapo, o mandacaru, a tanajura, isso tudo são elementos que ajudam as pessoas a dizer: vamos plantar e vamos preparar o terreno porque vai chover. Ora, isso é senso comum, fundamentado na experiência, na observação direta dos fenômenos. Agora, é uma forma de visão simples, crível, que acredita, crédula, que acredita nas coisas sem investigar, sem pesquisar, sem ter fundamentação, que é o conhecimento geral das pessoas. Crianças, adolescentes sem informação, pessoas semi-analfabetas, analfabetas, com formação primária, às vezes até com formação técnica, é o senso comum. Uma visão de massa.
E é claro que muito do que se diz acerca da sociedade é egresso do senso comum, desse ambiente popular, dessa cultura popular que se interessa pela realidade social, pensa a realidade social, fala sobre a realidade social. Além disso, nós temos as ideologias. As ideologias, elas, diferente do senso comum, que representam o comportamento de uma massa indefinida, as ideologias são o pensamento de setores. Pensamentos de trabalhadores, pensamento de patrões, cultura pop, cultura negra, cultura esportista, cultura de categorias. A organização, a Ordem dos Advogados do Brasil, possui uma ideologia de classe, de categoria. O que são as ideologias? São as visões particulares que os diversos grupos sociais sustentam acerca da realidade. É como aquele grupo vê a realidade do seu tempo, de acordo com seus interesses, de acordo com suas características, de acordo com suas naturezas. É por essa razão que quando você escuta dois serventes de pedreiros conversando, eletricistas conversando, quando você participa de um evento onde você está com professores, ou você está num ambiente composto por sindicalistas, você vai perceber que o jargão, a forma de falar, são muito particulares daquele grupo. Se assente numa mesa onde tem diversos médicos, enfermeiras, e você vai perceber que a conversa é muito particular daquele ambiente. Ora, é isso que nós chamamos de ideologia. Os grupos na sociedade têm a sua forma de pensar. E tem que ser assim, e é importante que seja assim. A sociedade é habitada por uma infinidade de grupos, e esses grupos têm os seus próprios valores. E é a convivência desses valores que constrói a democracia. Agora, é importante que nós saibamos que as ideologias são formas de pensamento particular. É o pensamento de um grupo, que pode se tornar, inclusive, problemático e nocivo à sociedade quando um grupo quer obrigar os outros grupos a pensarem como ele. Quando um grupo pretende sustentar a sua verdade como verdade universal e tenta submeter o pensamento dos outros ao seu próprio pensamento. A sociedade tanto é analisada com base nos critérios do senso comum, como ela é muito, em grande medida, se você se atentar para o que você leu, ouviu, os jornais, as informações, o ambiente de trabalho, você vai perceber que o tempo todo você esteve em contato com a ideologia das mais diversas ordens e efetivamente assistiu muitos eventos patrocinados pelo senso comum. A ciência também se interessa pela sociedade, tanto quanto o senso comum e as ideologias. Os administradores se interessam pela sociedade? Sim. Estudam? Sim. Os advogados? Também. Os economistas? Também. Os historiadores? Também. Portanto, várias ciências se interessam pela análise da sociedade. Agora, se um programa de televisão reunir um economista, um administrador, um advogado e um sociólogo para falar de um determinado fenômeno da sociedade brasileira, num evento como esse, num debate como esse, todos vão falar cientificamente, de acordo com os critérios da sua própria disciplina. A tendência é que, sociologicamente, quem fale seja o sociólogo. Você pode falar cientificamente e não falar sociologicamente. Por exemplo, eu falo cientificamente. A minha aula é uma aula pautada em categorias de ciência. Mas, a despeito de falar cientificamente, eu não estou falando juridicamente aqui. Eu posso fazer ciência e não fazer ciência jurídica. Eu posso fazer ciência e não fazer ciência sociológica. Portanto, num debate na televisão, um administrador, um economista, um advogado e um sociólogo. Todos falaram cientificamente. Sociologicamente, possivelmente só um. Juridicamente, possivelmente só um. De acordo com as ciências da economia, possivelmente só um. É possível falar cientificamente sem falar sociologicamente? É claro. É possível falar cientificamente e não falar juridicamente? É claro. Então,
Você pode ter um médico falando sobre a sociedade, um administrador, um advogado, um professor, um historiador. Ele vai propor a sua visão sobre a sociedade de acordo com os critérios da sua disciplina. E, a despeito de estar falando cientificamente, não estará falando sociologicamente. Essa compreensão é muito importante, porque nós estamos entendendo que você pode ter uma visão da sociedade a partir dos diversos lugares da ciência, e entre esses diversos lugares você tem a visão sociológica da realidade. Ora, nós estamos construindo um tipo de itinerário que vai dar a vocês a habilidade de entendimento e, ao mesmo tempo, de discernimento acerca do que significa pensar sociologicamente a realidade. Ora, você já sabe que pensar sociologicamente não significa pensar de acordo com o senso comum, não significa pensar de acordo com as ideologias. E chegou à conclusão que você pode ser médico, administrador, advogado, economista, pode pensar cientificamente um dado problema social e não ter habilidade nem competência para discutir esse problema sociologicamente, e sim dentro da tua própria área, que é o direito, que é a economia, que é a administração. O fato é que o pensamento científico da sociedade, em primeiro lugar, requer o uso de metodologia científica e, em segundo lugar, requer um uso particular e específico de metodologia científica. Professor, quando é que eu posso afirmar que eu estou falando sociologicamente? Por exemplo, eu fiz algumas tarefas na sua disciplina, eu respondi alguns fóruns, eu elaborei alguns textos na composição de alguns trabalhos que o senhor passou. Eu posso ter certeza de que o meu desempenho nessas atividades é de caráter eminentemente sociológico? Você pode ter garantias importantes de quando você está operando com categorias da sociologia ou não. É possível que as notas que você recebeu na sua prova e nos seus trabalhos, de alguma forma, mostrem isso. Que elementos do senso comum foram usados, de ideologia, e que os problemas foram analisados sobre outras perspectivas e também sobre a perspectiva sociológica. A própria avaliação do trabalho de vocês permite dizer o quanto vocês estão próximos, o quanto ainda estão distantes, ou o processo no qual vocês estão se aproximando das competências de lidar com problemas de natureza sociológica. Bom, daqui a 6 anos, vocês estarão exercendo importantes funções no mercado de trabalho advocatício desse país. Vão trabalhar com pessoas, vão trabalhar com corporação. Portanto, o ambiente jurídico, as pessoas que trabalham nesse ambiente, elas deverão ter habilidade para compreender o fenômeno humano e social nesse ambiente. Mas, ao mesmo tempo, o juízo, a justiça, as leis operam tendo como fim a sociedade, porque as leis visam a sociedade. E é importante que o advogado tenha habilidade e maturidade para entender a natureza dessa matéria, o que é a sociedade, como ela funciona. É nesse aspecto que é importante pensar sociologicamente. E nesse aspecto, a visão sociológica, ela em muito pode contribuir à visão jurídica da sociedade. Mas preste atenção, eu gostaria de propor a vocês um pequeno conceito, um conceito preliminar de pensamento sociológico. Pessoal, o que seria pensar sociologicamente? Então, estejam atentos. Eu talvez tenha até esse conceito para mostrar para vocês aqui no PowerPoint. Deixa só um instantinho para ver se fica mais legal eu mostrar pelo PowerPoint. Eu acho que eu tenho a transparência aqui. Se eu tiver, eu passo para vocês, aí eu acho que facilita. Pronto. Pessoal, o que significa pensar sociologicamente?
E aí você tem uma orientação que eu considero bem razoável e satisfatória. Pensar sociologicamente a realidade significa o esforço, uma tentativa de compreensão dos fatos sociais, integrando as teorias desses fatos aos fatos, associando a sua localização histórica e a sua infraestrutura política, social e econômica, visando a elucidação dessas ações, os móveis que moveram os fatos e o significado que os fatos tinham no momento que foram insetados. Essa seria uma definição de fato social interessante. Vocês dispõem dela no PowerPoint, portanto, não devem se preocupar em copiar. Tentativa acadêmica de estudo dos fenômenos sociais, associando os fenômenos às teorias, a sua infraestrutura política e econômica, buscando a elucidação desses fenômenos, dos móveis que os moveram e dos fins que perseguiam no momento em que foram insetados. São palavras diferentes, mas vocês sabem que o sentido é o mesmo daquele que vocês estão lendo na lâmina de PowerPoint comigo. Professor, então, pensar sociologicamente significa submeter os fatos à compreensão das teorias, associando as teorias à infraestrutura política e econômica desses eventos, buscando seu significado, compreendendo aquilo que os levou a se manifestar e o significado que tinham no momento da sua manifestação. Essa é uma boa definição de fato social. Aliás, desculpem, de pensar a realidade sociologicamente. É muito importante que nós tenhamos uma visão, uma concepção clara do que significa pensar sociologicamente. Nós estamos fazendo uma disciplina de fundamento de antropologia e sociologia, portanto, é importante que nós tenhamos o domínio do que significa isso. O que significa pensar sociologicamente? Não é pensar de acordo com o senso comum, não é pensar de acordo com as ideologias, não é pensar, inclusive, de acordo com os valores e as categorias de outras disciplinas científicas, mas é propor uma visão de sociedade conforme os critérios da visão sociológica. E o que seria, então, pensar sociologicamente? É uma tentativa acadêmica de estudo dos fenômenos sociais, associando esses fenômenos às suas teorias, ao seu contexto político e econômico, buscando a elucidação do sentido desses fenômenos, os móveis que os moveram e dos fins que perseguiam no momento em que foram insetados. Muito bem. Até aqui, nós estamos discutindo o que significa pensar sociologicamente. Mas é preciso que a gente tenha uma outra visão. Como vocês muito bem podem perceber, a minha discussão até agora contemplou apenas 50% do meu problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque o problema todo é pensar sociologicamente a realidade. E até agora, nós só falamos em pensar sociologicamente, não falamos na realidade. Finalmente, o que é a realidade? Quando é que eu posso afirmar que alguma coisa é real? Alguns anos atrás, em Canindé, um aluno que havia morrido foi visto pela classe dele na sala de aula. Todos os alunos da sala viram o morto. O professor não viu, o coordenador não viu, o diretor da escola não viu, o médico que foi levado de Canindé ao município também não viu. Mas as crianças todas viram. A gente poderia afirmar que a manifestação dessa visão, desse espírito,
constitui uma realidade social, quando é que eu posso afirmar que algo é real? Quando é que não é da minha cabeça? E quando é que eu não estou interpretando equivocadamente? Portanto, quando é que eu posso afirmar que uma coisa é real? Às vezes a gente tem a mania de ver mais e às vezes nós temos a mania de ver menos. O que leva as pessoas ao suicídio é essa capacidade de não sintonizar exatamente no que as coisas são. O suicídio é uma pessoa que se perdeu no processo de visão da realidade. Por isso ele é levado ao desespero mais radical. Nós não devemos ver mais, nem devemos ver menos. A gente precisa ter uma medida coerente do que seja a realidade. E quando é que eu posso afirmar que algo é real? É claro que isso não é tão simples, porque a linha que separa o real do imaginário é muito tênue. Quantas vezes você já não interpretou uma coisa, uma situação, e depois percebeu que não tinha nada a ver com aquilo que você pensou? E tem mais, às vezes a gente acha que está bem, aos olhos dos outros não estamos. Às vezes nós achamos que as pessoas estão aprovando um determinado comportamento e elas não estão. Algumas vezes eu tenho terminado as minhas aulas e tenho dito para mim mesmo que a aula foi uma porcaria. No entanto, quando eu encontro os alunos que me ouviram em sala de aula, que comentam, olha, sua aula foi fantástica, gostei demais. Mas na minha cabeça a aula foi muito ruim. E aí eu fico sem saber qual é a realidade. A aula foi ruim ou não foi? Porque os alunos estão dizendo que a aula foi muito boa. Às vezes, eu acho que a aula foi muito boa e os alunos dizem, não entendemos nada. Foi boa ou não foi? Então, a gente tem uma certa dificuldade de entender a realidade. Às vezes, você acha que está bem vestido, que está bem aparentado, que está preparado para uma situação, e quando você se coloca na situação, as pessoas debocham de você, tripudiam de você. Afinal de contas, quando é que os meus pés estão plantados na realidade? Quando é que eu posso afirmar que algo é real? Muito bem, eu estou apresentando a vocês agora um autor. E ele é o autor de uma atividade que vocês responderão. Eu não sei se é o fórum ou se é o trabalho. Eu acho que é o trabalho. Eu coloquei no trabalho uma atividade sobre a pandemia do Covid-19. E estou perguntando, estou pedindo para que vocês interpretem a dimensão social da pandemia segundo os critérios de construção da realidade social do Peter Berg. O nome que aparece lá na atividade é Peterbergerianos. Os critérios Peterbergerianos de construção da realidade social. Por que eu estou falando isso? Porque o Peter Berg, junto com o Luckmann, escreveram a obra que se tornou um best-seller, conhecidíssimo no mundo inteiro, e o título do livro é A Construção da Realidade Social. E se nós estamos interessados na realidade social, Peter Berg diz que para que você tenha uma realidade social, para que um fenômeno seja considerado real, ele tem que passar por três processos, por três momentos, e deve responder positivamente aos três momentos. Portanto, para que haja uma realidade, é preciso que ocorra exteriorização, objetivação e interiorização. Só é real se exteriorizar, se objetivar e se interiorizar. Em primeiro lugar, exteriorização. Para que uma coisa seja real, tem que aparecer. Se a pessoa disser para você, eu tenho muito dinheiro, você diz, então, tem que aparecer. Se a pessoa disser para você, eu tenho curso de pós-graduação em Direito em Estocolmo, você diz, mostra o diploma. Portanto, o que é real aparece, é o que o Peter Berg e o Luckmann chamam de exteriorização. Para ser real tem que aparecer. O fenômeno tem que se materializar, tem que sair da cabeça, tem que sair da mente, tem que sair da ordem do pensamento e acontecer no mundo, aparecer no mundo, sai da cabeça para a vida, sai da cabeça para o mundo. Você pensou, pensei, fez? Não, então não é realidade.
aquela música do Lenine, que me parece que é uma música, não sei se é do Luiz Gonzaga. E aí, Tião, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei, me disse quanto foi. Foi R$ 500. Isso é a realidade. Por quê? Porque você perguntou se o Tião tinha ido, ele disse que foi. Perguntou se o Tião tinha comprado, o Tião disse, comprei. Pagou, paguei. Então, isso é a realidade. Mas se o Tião responder, e aí, Tião, fui não. Comprou, comprei não. Pagasse, paguei não. Quanto foi? Não sei, que eu não comprei e não paguei. Então, não é realidade. Então, para que você possa afirmar que alguma coisa que esteja acontecendo no Brasil, no estado do Ceará ou na sua vida, seja real, a primeira coisa é que tem que acontecer, tem que aparecer. Porque se não aparecer, você não pode fundamentar a realidade em suspeita. Dizem que dois matutos foram para a festa e perceberam que estavam lisos e que não podiam ir para a festa liso, porque não podiam comprar nada, pagar nada. E eles então resolveram pedir dinheiro emprestado ao santo da igreja para depois devolver. Invadiram a igreja, arrombaram o cofre, o gasofilaço da igreja, para tirar o dinheiro. E enquanto fazia esse movimento todo, o padre da paróquia acordou e, percebendo o movimento, foi parar na porta da igreja. E quando percebeu a porta semi-aberta, gritou quem é que estava lá dentro. E os caipiras nenhum respondeu. O padre disse de novo, quem está aí? Ninguém respondeu. O padre berrou na porta da igreja, acordando todo mundo do quarteirão. Quando eles perceberam que a coisa ia engrossar, e o padre berrando, perguntando quem estava na igreja, um deles respondeu e disse, nós é anjo. E aí o padre, muito esperto, disse, pois se é anjo, que voe. Eu quero ver. E aí o outro caipira, percebendo que o primeiro tinha dito bobagem, aí respondeu, nós não voamos porque nós é fiote. Ora, o que o padre queria? Ele queria ter certeza que tinha anjo na igreja, porque se tem anjo, tem que aparecer. Você está entendendo? Bom, seja lá o que digam, o que te falem, você precisa de evidências. A coisa tem que existir, tem que aparecer. Essa é a primeira regra para algo ser real. Se é real, aparece. Pode até estar escondido. As pessoas podem passar uma vida inteira e não descobrir. 400 anos depois se descobre, porque era a realidade. Entendeu? Quantas vezes a gente não assiste nos noticiários, um camarada passou 5 anos preso, 20 anos preso, 40 anos preso, e aí descobre que o cara não foi o autor daquele crime. A realidade apareceu, porque aquela prisão não era real, porque aquele cara não havia cometido aquele crime. Então, qual é o primeiro critério para a construção da realidade? Exterioridade, ou seja, o fenômeno se materializa. O segundo critério é objetividade, porque se materializa, fica, permanece, é perceptível, passa a ter existência própria. Isso é objetividade. A objetividade é a capacidade que os fenômenos têm de se autonomizar. Enquanto o carpinteiro não a cadeira estava na cabeça dele em forma de pensamento. Quando é que ele exterioriza? Quando ele faz a cadeira. Ele pensou e agora fez. Então, houve exteriorização. O que é exteriorização? É o pensamento que se materializa. Agora, uma vez exteriorizado, se objetiva. Porque a cadeira conquista um certo estatuto de independência, um estatuto de autonomia. A gente chama isso de facticidade. A cadeira que estava na cabeça do carpinteiro agora está fora como objeto e é diferente do sujeito. Porque enquanto estava no pensamento, ele ia para o banco, a cadeira ia com ele, ia para casa almoçar, a cadeira ia com ele. Porque estava em forma de pensamento. Mas uma vez que ela se torna objeto, o cara fecha a porta e sai, a cadeira fica. A realidade também tem que se objetivar. Às vezes, o fenômeno pode ser exteriorizado e não objetivado. Conta-se que num determinado lugar, um banco foi inaugurado e aquilo provocou a sensação na sociedade. Com a chegada do gerente, a sociedade ficou eufórica, o homem vindo da capital, o primeiro banco, havia uma euforia muito grande. E no primeiro dia de trabalho do gerente, ele morava a uns quarteirões próximos da agência, saiu de casa com a sua maleta a pé e passando por uma praça, uma corrente de ar, tirou a gravata do lugar de onde estava e colocou em cima do ombro dele. Ele caminhou por uns 2 ou 3 quarteirões com a gravata no ombro, chegou no banco com a gravata no ombro e há algum tempo trabalhou assim e nesse período muita gente viu a gravata no ombro. No dia seguinte,
Todos os moradores homens daquela cidade estavam com as gravatas nos ombros. Uns colocaram broche, outros colocaram pente, mas as gravatas tudo suspensas no ombro, porque se pensou que aquilo era a última moda na capital. Só que no dia seguinte o gerente voltou a trabalhar e não tinha, a gravata permaneceu onde estava, e as pessoas então perceberam que não era nada de moda, foi apenas um acidente. Então você tem uma coisa que se exteriorizou, mas que não se objetivou, não ganhou o estatuto de objetividade. Um fenômeno pode se exteriorizar e não se objetivar. Se exteriorizar e não objetivar, não é realidade. É preciso que se exteriorize, é preciso que se objetive. E é também preciso que se interiorize. Quais são os 3 processos, os 3 momentos de construção da realidade? O fenômeno precisa exteriorizar, objetivar e interiorizar. O que é interiorizar? É conquistar o estado de consciência. O fenômeno se transforma numa grande consciência social, de maneira tal que a cadeira, na mente do marceneiro, uma vez construída, se exterioriza, uma vez exteriorizada, se objetiva, torna-se um objeto. E como é que esse fenômeno se interioriza? Pela cultura, pela consciência de que cadeira é importante, cadeira é fundamental, é preciso que você tenha cadeira nas casas, nos consultórios, nas escolas, nos ambientes de trabalho. A sociedade está convencida e tem uma consciência acerca da importância da cadeira. Portanto, o fenômeno se tornou interior a partir de um estado de consciência que a sociedade tem dele. Para que você afirme que alguma coisa seja real, vamos imaginar que você tem uma suspeita. Certo? Vamos imaginar que você suspeite que alguém roubou. E você foi vítima de alguém. E você suspeite de quem? Com certeza você não vai poder acusar sem provas. Porque quem pode ser processado e preso é você. Para que você tenha certeza da realidade, é preciso que hajam 3 fenômenos: exteriorização, objetivação e interiorização. Uma câmara precisa flagrar, o dinheiro precisa ser gastado, alguém precisa ver, uma marca digital tem que ser encontrada. Porque se não houver exteriorização, a despeito do crime ter acontecido, mas ele não vai poder ser constatado. É necessário, portanto, que haja exteriorização. Em seguida, a objetivação, a conquista de facticidade, a durabilidade. O objeto se mantém, torna-se independente. E, por fim, um amplo estado de consciência social acerca do fenômeno. Quando é que eu posso afirmar que um fenômeno é real? É simples. Exteriorizou? Sim. Objetivou? Sim. Interiorizou? Sim. Então, é real. Exteriorizou? Sim. Objetivou? Não. Então, não é real. Porque se duas dessas propriedades acontecer e uma não, não é realidade. Só será realidade se completar o processo. Exterioridade, objetividade e interioridade. A questão acerca do que significa pensar a realidade sociologicamente, ela pode ser entendida a partir de 2 momentos. Foi exatamente esse o argumento que eu usei para construir a minha aula de hoje com vocês. Nós nos colocamos ou fomos colocados diante de um problema. O que significa pensar a realidade? Sociologicamente. O que significa pensar sociologicamente a realidade? A gente respondeu isso. Em primeiro lugar, discutindo o que significa pensar sociologicamente. E, em segundo lugar, estudando, discutindo, analisando,
pesquisando acerca do que é a realidade. Uma vez que nós sabemos o que significa pensar sociologicamente, e uma vez que nós temos orientações acerca do que é a realidade, agora a gente pode, então, propor uma discussão e discutir mesmo, com base, com profundidade, acerca do significado de pensar sociologicamente a realidade. Eu só posso afirmar que alguma coisa é real no ponto de vista da análise sociológica, na perspectiva peterbergeriana, se eu encontrar as evidências da exteriorização, da objetivação, da interiorização. A ciência não trabalha com suspeita. A ciência não trabalha com loteria. A ciência não trabalha com acho. Ela trabalha com investigação. É a mesma coisa que acontece no inquérito. Os que estão na sala e que são policiais sabem que o que o inquérito requer, o que o inquérito busca, é a verdade. Não pode ter mentira no inquérito. Por isso que o procedimento tem que ser bem feito. O que acontece? Às vezes se prende um mafioso e o juiz é obrigado a liberar o cara porque a investigação foi mal feita, a investigação violou a legislação penal. O que o inquérito quer? A verdade. É por isso que nem toda testemunha serve. Porque se a testemunha for uma pessoa cúmplice, ela vai depor favoravelmente. O que se quer no inquérito é a verdade. Sociologicamente, o que se quer é a evidência do que seja ou não realidade social. Essas evidências, o trabalho do Peter Berg me parece extremamente salutar, extremamente útil. Porque se você diz assim, quando é que eu posso afirmar que alguma coisa que eu vejo, que eu analiso é real? O Brasil está ruim ou está bem? A nossa situação em relação à pandemia, qual é a realidade disso no Brasil? Eu devo ouvir os meios de comunicação, eu devo ouvir aqueles que são contra o governo do Bolsonaro, eu devo ouvir aqueles que são favoráveis ao governo do Bolsonaro. Bom, se nós estamos interessados na verdade, vale a pena ouvir todos esses lugares. Mas nós precisamos operar com critérios científicos. E eu estou traduzindo, eu estou repassando para vocês critérios científicos. Que evitarão vocês usarem desconfiômetro, achismo, coisa dessa natureza. Isso não presta para a ciência. É possível nós afirmarmos que algo é real se submetermos o fenômeno a 3 prerrogativas. Exteriorizou? Objetivou? Interiorizou? Se a resposta for sim para essas 3 questões, é real, aconteceu. Mas é porque nos meios de comunicação estão dizendo ao contrário. Pô, mas você está fazendo análise acadêmica. Duas questões são importantes no nosso encontro de hoje. Significa pensar sociologicamente e o que é a realidade social. Bom, com essas palavras eu estou encerrando esse encontro de hoje, discutindo o tema que significa pensar sociologicamente a realidade, e quero saber se vocês gostariam de expor alguma questão, fazer alguma pergunta, alguma dúvida, gostaria de que vocês se manifestassem no final do nosso encontro. O senhor pode explicar mais uma vez a objetividade? Ok. Para que um fenômeno seja real, o fenômeno precisa se objetivar. O que significa objetivar? Significa um processo em que você tem um sujeito e você tem um objeto.
em que o sujeito é independente do objeto e o objeto é independente do sujeito. Por exemplo, você está na mesa da sua casa ou na mesa de um restaurante. O garfo é objeto. Faca é objeto. Prato é objeto. Não são você. São realidades independentes de você. São fatos. Quando um fenômeno se torna um fato social, uma realidade social, ele se torna independente. Pra você ter ideia, eu acredito que mais de 80% da população no Brasil queria acabar com o crime. Ora, se mais de 80% gostariam que o crime acabasse, por que então que não acaba? Porque o crime constitui uma realidade que passou a ter vida independente, se objetivou. Quando o fenômeno se objetiva, ele não está mais no controle do sujeito. Ele ganha um estatuto de independência, de autonomia. A lei foi criada pelos seres humanos. Mas uma vez que os seres humanos criaram a lei, agora a lei domina os seres humanos. O objeto conquistou seu estatuto de independência. Objetivar, portanto, é o estatuto de independência conquistado pelos fenômenos criados e instituídos pela sociedade. Ficou claro para você? Ajudou? Sim, ajudou. Ótimo, muito bom. Mais alguma outra questão? Professor, boa noite. Se me permite, Pois não. eu gostaria de saber qual matéria prevista para a GQ2, para que a partir de agora possamos nos preparar para que possamos conseguir aumentar a média aí da nota. Ok. Como esse período de GQ1 para GQ2 é um período muito curto, a matéria da prova é o positivismo, tema da aula passada, o significado de pensar a realidade sociologicamente desta aula, e 2 aulas que nós teremos antes da prova sobre Karl Marx, sobre o materialismo histórico. Nós vamos ter 3 temas de aula: o positivismo, pensar sociologicamente a realidade, e o materialismo histórico karl-marxista, certo? O materialismo será tema da semana seguinte à semana acadêmica. Terça e quinta-feira, a gente vai trabalhar o materialismo histórico em 2 dias de encontro. Tá certo? Nossa prova... Certo, obrigado. Eu não sei exatamente o dia da prova, não sei se é dia 14, mas é a semana seguinte... não, 15 dias depois da... Dia 20. Dia 20? É. Então, a gente vai fazer prova nesse período, portanto, eu tenho, depois da semana acadêmica, 2 aulas, e nessas 2 aulas eu vou trabalhar o materialismo histórico com vocês. O material que possamos procurar, pesquisar, estudar. Esse material está eu já postei parte dele e vou postar o restante. Se eu perceber que falta alguma coisa, eu vou completar esse material. Mas eu tenho por mim que esse material já está todo postado no material de apoio. Assim que terminar essa aula, eu vou verificar se está faltando algum item e vou completar logo para que vocês tenham tudo o que precisam para estudar. Pronto, professor. Obrigado, viu? Boa noite. Ok. Meus amigos, eu desejo uma boa noite para todos vocês. Nós nos encontramos daqui a 15 dias, por conta da semana acadêmica. Vamos estar novamente discutindo fundamento de antropologia e sociologia. Tenham um bom fim de semana. Que Deus guarde e esteja com todos vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Você também. Boa noite, professor. Boa noite. Professor. Boa noite. Boa noite a todos.